Olá, eu sou Hassen, livro de Mateus, no capítulo 23, verso 3, diz assim: Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus aqui está se referindo aos escribas e aos fariseus. Quando nós lemos o verso anterior, verso 2, ele vai deixar isso bem claro. E aqui nesse verso, ele está dizendo que é necessário nós fazermos e guardarmos tudo o que os líderes religiosos, no caso os escribas e os fariseus, ensinavam. Mas ele adverte de que é necessário não imitar as obras, porque há uma discrepância entre o que eles diziam e o que eles faziam. Jesus deixa bem claro que eles falavam que era certo, mas na prática eles não faziam. A primeira coisa que eu acho interessante aqui, nesse texto, é o fato de que Jesus está ensinando para nós de que a verdade, ela não é inerente à pessoa. Uma pessoa, ela pode ter na boca uma verdade e não vivê-la. E não significa que aquela verdade que ela diz se tornou mentira. E isso é muito interessante porque hoje em dia as pessoas enxergam alguém que está falando princípios bíblicos, princípios de vida, princípios de que o homem, que a humanidade precisa, só que na prática aquela pessoa não dá testemunho. Ela não anda de conformidade com o que ela diz e logo tudo o que ela diz é jogado fora. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Verdade é verdade. O que é verdade não muda. E é claro que nós precisamos de pessoas que dê testemunho, que ande de conformidade com o que fala. Jesus aqui vai começar a trazer uma repreensão muito forte sobre a liderança religiosa judaica da época. E aqui a primeira coisa que ele fala é isso. Eles falam, mas não fazem. Falam muita coisa certa, mas não fazem. Então vocês precisam aprender a fazer e guardar o que sai da boca e não o que eles mostram em comportamento. E é isso que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes a gente não gosta de alguém, de uma figura pública, sei lá, de uma pessoa que até mesmo não tem o mesmo pensamento de fé que nós temos, mas ela está dizendo uma verdade. E nós precisamos apanhar aquela verdade e entender que o que ela fala não está ligado ao comportamento dela. Quando a gente pega o livro de Jó na Bíblia, a gente vê ali até algumas palavras de Satanás no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele está ali num divã, ele está ali numa conversa com Deus a respeito da vida de Jó. E ali são palavras que o diabo traz, que em certo sentido há uma verdade muito grande. Então é isso, nós precisamos tomar esse cuidado, de saber ouvir, ficar atento quem está falando, e se aquilo é verdade, a gente precisa separar a fala da pessoa. Se a pessoa não vive, infelizmente, paciência, mas aquilo que ela fala, aquilo que ela está transmitindo, nós não podemos jogar fora. Há uma diferença de ter conhecimento e sabedoria. Muitas pessoas têm muito conhecimento e pouca sabedoria. Outras nem têm muito como conhecimento e muita sabedoria. Então, é essa divisão que Jesus está dizendo. Olha, os líderes religiosos têm muito conhecimento. E está correto. Porém, a prática deles, a sabedoria deles, não há nada, é zero. Então pense nisso. Quando você estiver ouvindo alguém, a gente costuma, nós evangélicos, cristãos, achar que porque a pessoa proferiu que é crente, então tudo que sai da boca dela é uma bênção.
que uma música, que toda música evangélica é uma música muito boa e abençoada, porque é um crente que está fazendo. Não. Existem muitas músicas, existem muitas poesias, muitos filmes, muitas coisas de gente não cristã e que são verdadeiras obras divinas, santas, de percepção da vida e das coisas ao nosso redor. Então guarde isso. Jesus nos ensinava naquela época aos discípulos, fiquem espertos. Esses caras têm coisa boa na cabeça, eles não fazem. Não joga fora não, apenas não imite a vida deles. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas obras, porque dizem e não fazem. Deus abençoe.